Nós falamos que esse ano aqui nós estamos abrindo caminhos. Deus está abrindo caminhos. E nós precisamos aprender a lidar. Como se faz para abrir caminhos? Como muitas vezes a gente viu as pessoas buscando no Senhor. Nós falamos de Zaqueu aí outro dia. Como Zaqueu acreditou tanto que ele sabia que Jesus ia passar por ali e subiu na árvore. E ficou esperando. E quando Jesus passou por baixo da figueira, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Ele nem imaginava isso, ele pensou que apenas ia ver Jesus. Mas quando você busca Jesus, ainda que você não saiba como, Ele vai tocar em você, Ele vai alcançar você, Ele vai liberar você. E é isso que precisa estar no nosso coração. Por isso eu coloquei hoje como tema: não se perca no caminho. Deus está abrindo caminhos, mas tem gente que às vezes se perde no caminho. Então não se perca no caminho. Mateus capítulo 17, abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 17. Ele diz assim no versículo 1: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Amém? Nós olhamos para essa palavra e lembramos que a Bíblia diz o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. E aí que nós começamos a entender: peraí, se ele é o caminho, eu não posso me perder no caminho. Eu não posso de repente conhecer o caminho e perder a visão, o objetivo, o propósito desse caminho quando eu estou nele. Pense um pouco: quantas pessoas encontrarão a estrada certa para chegar ao lugar pretendido? Mas já deve ter acontecido isso com você também, né? Mas no meio desse caminho acabaram se perdendo, e alguns nem mesmo conseguiram chegar ao lugar previsto. Você ia daqui, talvez até o interior, talvez até Minas, talvez até Goiás, mas no meio do caminho, você sabia, você pegou a estrada certa, você acabou entrando numa bifurcação, ou apareceu alguma coisa na estrada, você teve que fazer, alguma volta, apareceu alguém trancando a estrada, atrapalhando, como tem acontecido ultimamente, e você falou: já sei, vou cortar um caminho. E quando você for cortar o caminho, você não achou de volta o seu caminho, e aí levou muito tempo, perdeu dias, perdeu horas, perdeu minutos, perdeu alguma coisa. Quem usa aqueles equipamentos atuais aí de localização, o Waze e outros aí, ele sempre fica atento ao que o aparelho fala. O que ele fala quando você sai da rota? Recalculando rota. Ele quer dizer assim: você perdeu o caminho. Ele quer dizer assim: você saiu fora da indicação. Ele quer dizer assim: você tomou uma atitude que não era certa. E aí ele diz para você que ele vai recalcular a rota. Para que ele recalcula a rota? Para recuperar o caminho, para colocar você de volta na posição correta. E nós muitas vezes não percebemos isso, e nós não entendemos. Por isso que eu coloquei: não se perca no caminho, porque muita gente começa a mudar a configuração do seu caminho, começa a procurar às vezes os atalhos, começa a procurar as maneiras mais fáceis. Alguns acham caminhos dizendo assim: olha, eu não pago pedágio, quando eu chego em tal lugar, eu saio ali à direita e eu dou a volta, entro por não sei aonde. Mas de repente você saiu para fazer isso e houve uma mudança, e eles fecharam as passagens.
e você já não tem como voltar por ali, porque ali é contramão. Você saiu às vezes numa abertura no acostamento, e aí você fala, não faz mal, eu vou um pouco mais adiante. Só que quando você vai mais adiante não tem a passagem, porque já fecharam essas passagens. E aí você já gastou mais combustível do que valia o pedágio, e aí você já gastou mais horas do que valia o pedágio, e aí você está inclusive correndo alguns riscos de estragar o seu carro por causa da suspensão, de talvez furar um pneu, e etc, etc, etc. E você começa a pensar, peraí, eu não posso me perder no caminho. Às vezes ele parece mais caro, às vezes ele parece mais longe, mas é melhor eu ficar nesse caminho, é melhor eu esperar um pouquinho, vai abrir essa pista novamente, eu vou conseguir continuar. E uma das coisas, se porventura você perder seu caminho, tem uma maneira rápida de reposição, será ouvindo a voz de Jesus. Estou voltando para o espiritual. Será ouvindo a voz de Jesus. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu impedimento, seja qual for o motivo que tirou você do caminho, seja de repente a tua ideia de cortar caminho, de diminuir espaços, de economizar, de talvez fazer alguma coisa diferente, talvez não querer seguir os critérios que estão determinados, porque você acha que você tem maneiras mais práticas, maneiras mais, vamos dizer assim, aceitáveis, ou até mesmo que satisfaçam você, satisfaçam a sua carne. Às vezes a gente não quer esperar. Quantas vezes a bispa falou para mim isso aí? Você começou a cortar caminho, só que está demorando mais do que ter ficado no trânsito. Se tivesse ficado no trânsito, a gente já estava lá. Mas você começou a sair para lá e para cá, agora nós estamos aqui, no meio de umas ruas cheias de buraco, não pode correr, não pode andar, e vai demorar do mesmo jeito ou pior. E é uma realidade. Nós queremos quebrar galho e muitas vezes perdemos tempo, perdemos posição, trazemos dificuldades. Podemos notar que existem discípulos que procuravam ficar mais próximos de Jesus. Não é interessante? Jesus foi, nessa palavra, com 3 discípulos. Quantos discípulos ele tinha? Quantos? E quantos foram com ele? Tem alguma diferença para você? 3 e 12? Mas por que 3 e não os 12? Porque existe sempre algumas pessoas que se disponibilizam mais, por isso participam mais da orientação, bem como dos milagres e dos sinais. A igreja toda está aqui, mas de repente tem pessoas que gostam de andar perto do líder, que gostam de compartilhar. Agora há pouco eu cheguei com o carro, quando eu desci do carro, o nosso irmão evangelista Rubens foi até lá, o senhor precisa de ajuda? Eu falei, não Rubens, só está aqui a Bíblia e as coisas. Não, deixa eu levar para o senhor, vamos junto. Tem pessoas que se disponibilizam mais, que querem ficar mais perto, que gostam de ajudar, de compartilhar, de participar. E essas pessoas, elas acabam estando mais perto, e quando alguma coisa acontece, eles acabam recebendo daquilo que acontece. Eles acabam tendo sobre si essa manifestação. E é isso que esses 3 faziam. Quem foi aquele que, quando estava entrando na porta do templo chamada Formosa, mandou aquele homem se levantar e disse para ele que não tinha nem ouro nem prata, e deu lá um milagre para ele levantar e sair andando? Não foi Pedro? Pedro e João. Está vendo? Qual os 3 que estavam lá? Pedro, João, Tiago. De repente, quando você vai falar do Pentecostes, daquela hora que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, quem é que estava lá pregando e falando? Pedro. Quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a perceber que Deus abre os horizontes para todos. Só que tem alguns que falam assim: eu não vou ficar esperando, eu quero ir. Eu não vou sair do caminho, eu vou me propor a andar nesse caminho, eu vou querer ficar perto, eu vou querer ouvir, eu vou querer compartilhar. E esse que quer ouvir, compartilhar e fica perto é aquele que no momento do milagre vai participar do milagre. É uma situação muito gostosa, muito, às vezes até pesada, porque veja bem, tem vezes que todo mundo já foi embora e alguém está lá para ajudar. Tem vezes que tem que limpar a igreja, ou limpar a chácara, ou fazer algum outro trabalho aí, e o pessoal fala assim: ainda bem que eu escapei. Mas de repente tem alguém que ficou, e aquele que ficou percebeu e participou de uma oração por algum motivo, e quando houve o milagre, ele estava do lado do milagre e recebeu uma participação no milagre na vida dele também.
E aí a pessoa fala assim: eu não vi o que aconteceu. Ele fala: mas eu vi, eu estava lá, eu senti, eu vi, eu estava junto. Aquela hora, olha, foi um negócio tremendo. Deus se manifestou poderosamente, porque Ele estava lá, porque Ele estava presente, porque Ele estava perto, estava próximo, estava no caminho, não saiu dele. Será que você é desse que gosta de viver os milagres de Jesus? Porque se você é daqueles que gosta de viver o milagre de Jesus, você é daqueles que não quer sair primeiro que ninguém, que quer ficar junto com os seus líderes, que quer andar junto, que quer participar de tudo que ele faz, porque você sabe. Já pensou? Jesus falou assim: ó, Pedro, Tiago, João, vem cá, eu estou indo para o lado de cá, vem comigo. Os outros 9 falaram o quê? Descansa, hein? Eita, hoje o chefe vai sair com aqueles 3 e a gente pode ficar aqui, vamos relaxar. Porque toda hora a gente vai com ele, chega no lugar, é multidão para lá, é multidão para cá, é multidão para lá, é multidão para cá, e vai no lugar, ele pega o pão e divide com todo mundo, ele pega o peixe e divide com todo mundo, e ele fica pregando, e ele fica de dia e de noite acordado, e ele manda a gente atravessar de barco, a gente atravessa de barco, ele vai andando em cima do mar, sai lá do outro lado, é toda hora. Esse Jesus não para, ele não para. E aí agora Jesus chama os 3 e sai com eles, e os outros falam assim: tranquilo, eu sabia que ia ter um dia que a gente ia ficar tranquilo. Só que aconteceu uma coisa estranha, né? Os 3 que foram, chegaram lá, e de repente viram a transfiguração, viram algo que os 9 não viram, receberam algo que os outros não receberam. Fala para o irmão do lado: você está entendendo? Chega a hora que você que quer receber vai ter que se dispor. Você que quer receber vai ter que estar presente. Você que quer receber vai ter que andar junto. Você que quer receber vai ter que se esforçar. Você que quer receber não vai sair do caminho, vai estar lá. Só para aqueles que querem receber. Não é para qualquer um. Porque há uma cobrança. De repente alguém fala assim: ah, o senhor gosta mais do Pedro, do Tiago e do João? Será que Jesus gostava mais deles? Pedro era aquele cara pesado, bocudo, que você chama de malcriado, sanguíneo. Você gosta de andar perto desses caras? Você fala para ele: vai para a esquerda, ele fala: por quê? Jesus gostava. Sabe por quê? Porque Pedro era doidão, mas estava com ele grudado nele o tempo todo. E João? João era aquele cara que não estava muito ligado no pegado pesado. Ele não era o camarada que falava assim: corre lá, pega a espada, vou correr. Não, mas a Bíblia diz que ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Sabe aquele que vai conversar e ele não consegue conversar de longe, ele conversa de perto? Ele abraça assim: ô Jesus, fala aí o que está acontecendo e tal. Aí ele fala assim: mas pô, esse cara não é bom de trabalho, ele não é o cara que é pesado, ele é dócil, meigo, mas ele não é. Mas Jesus gostava dele e ele agarrava em Jesus, vivia. No dia lá que fizeram a ceia, que lavou os pés, a Bíblia diz que ele estava com a cabeça recostada em Jesus. E aí nós começamos a ver: peraí, tem alguns que vão estar no meio, mas que vão querer a coisa mais cômoda. Mas tem alguns que vão estar no meio e vão querer tudo o que Jesus pode dar. Será que tem alguém aqui que quer tudo que Jesus pode dar? Não mais ou menos, não vem com essa história de ficar na manha, não, de eu tenho que trabalhar, eu estou cansado, eu estou numa preguiça, eu não estou muito legal, eu não estou com muito dinheiro. Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus quer o seu coração, quer a sua vida. Dinheiro ele produz se precisar. Produz. O que você tem aí? 2 peixinhos, 5 pãezinhos, traz aqui, Senhor abençoa, distribui. 5.000 se alimentam. Produz. Se precisar, ele produz. Só tem um barco e eles já foram. Aí Jesus fala: então não dá para trabalhar. É isso? Não, ele sai andando sobre as águas e atravessa e vai do outro lado. Só precisava de um barco, o resto eu me viro, comigo me viro. Jesus está querendo mostrar para você o tamanho da glória dele. Está querendo entrar na sua casa e mostrar para você que ele cuida da sua família, que ele quebra jugo, que ele desfaz laço, que ele tira impedimento. Mas espera aí, você quer a bênção de Jesus, mas não quer Jesus?
Eu queria que ele só mandasse a bênção, talvez por e-mail, para não precisar, ou WhatsApp, que é o negócio mais rápido hoje. É isso que você quer? Pedro, Tiago e João falaram: não. Eu quero estar com Jesus. Eu quero viver com Ele. Quero sentir essa situação. Porque se você é deste que gosta de viver os milagres de Jesus, então com certeza você faz parte dos que se disponibilizam para receber, para estar junto, para vivenciar todas as promessas de Jesus na sua vida. Você vai se disponibilizar. O que é disponibilizar, irmão? O que é disponibilizar? Estar disponível, está certo, né? Nada como usar a própria palavra, né? É estar pronto. Falou tudo, está pronto. Eu quero. Eu falo para você: você pode me ajudar? Você fala assim: sim, posso. Quer ver uma coisa fácil de entender? Apóstolo, vai na minha casa. Queria tanto que o senhor fosse lá tomar um café. É mesmo? Pô, legal, tal. Então, vai lá, tá? Tá. Ele esqueceu de dar o endereço. Como alguém vai na casa de alguém se não sabe onde alguém mora? Disponibilizar é quando você vai lá e já fala: está aqui o meu endereço, está aqui sabe, o dia, a hora. O senhor come o que mesmo? O que o senhor não come? O que é, o que não é? Tipo assim, você fica tão sem graça que você não tem como não ir, porque você sabe que está tudo sendo feito por sua causa. Disponibilizar é abrir, é estar pronto, é liberar. E quando você libera, você deixa Jesus, como diz aí o mundo, né, de saia justa, apertado, porque ele fala: agora não tem como é que eu não vou entrar, como é que eu não vou fazer, como é que eu não vou realizar, como é que eu não vou mostrar, como é que eu não vou estabelecer? Ele está fazendo tudo isso, não pelos outros, mas por mim. Se é por mim, se ele está se abrindo para mim, está se disponibilizando para mim, eu preciso responder a ele, eu preciso responder para que ele tenha o melhor. Então não se perca no caminho. Primeiro, essa palavra eu divido sempre em tópicos. Primeiro, fazer parte daqueles que se disponibilizam. Diga: eu quero fazer parte daqueles que se disponibilizam. Apóstolo, mas eu vou falar para o senhor: eu sou péssimo de pregar, eu sou um cara preguiçoso, eu sou um camarada que, sabe, não é qualquer hora que eu gosto de ficar acordado. Meu irmão, você que está colocando as regras, não sou eu, não é Jesus. Ele não está colocando as regras. Eu falei, Pedro era um estilo e João era outro estilo totalmente diferente. Ele levou quem? Os dois. Dá para entender? Ele levou os dois. E ainda levou Tiago. E aí era um cara super inteligente, Tiago. E ele levou Tiago. Mas por que ele levou três caras diferentes um do outro? Ele deixou isso registrado na Bíblia para você entender que ele não faz acepção, quem faz é você. Porque se você estiver junto com alguém que está fazendo um trabalho e der apoio moral, o que é apoio moral? O que é apoio moral, mano? Incentivar. Agora, incentivar custa quanto? Pode ser preguiçoso? Pode. Pode ser chato? Pode. Pode ser bonzinho? Pode. Pode ser trabalhador? Pode. Pode ser pobre? Pode. Pode ser rico? Pode. É só ficar lá do lado quando o outro está trabalhando e dizer para ele: é isso aí, pô, que legal, olha, que dê certo, que não sei o quê, e ele está levando o quê? Incentivo. E você? Eu não sou bom para isso. Irmão, ninguém está pedindo nada para você. Você é bom para o quê? Às vezes, eu já vi isso. Às vezes a gente vai para um lugar para fazer um trabalho e simplesmente a pessoa lava a louça. Ele vai lá, fica lá olhando, conversando, alguém faz a comida, e aí quando termina ele simplesmente lava a louça e põe lá do lado, e esse foi o trabalho dele. E encheu a pança. Comeu. Não fez nada praticamente, mas o pessoal quando vai tirar foto, ele está lá no meio da foto. Ele participa. Por quê? Porque a gente começa a fortalecer o grupo, e aí aparecem pessoas. Eu lembro uma vez que eu tinha um obreiro, um aspirante a diácono,
E ele falava para mim assim: a única coisa que o senhor não me pede é para orar. Eu carrego, quer carregar caminhão, eu carrego, quer que mexa na eletricidade, eu mexo, quer que faz isso, quer que faz... eu faço tudo o que o senhor pedir aí, mas eu não sei orar e eu não vou orar, e se o senhor me pedir, eu vou embora da igreja. Falei, caramba. A mulher dele falou: vai devagar, tá, pastor? Eu falei: não, fica tranquilo. Aí eu comecei a juntar os nossos colaboradores para orar. Só que eu falava para ele: você não precisa orar, só fica do meu lado aqui, ajoelha comigo aqui. Ele falava: está feito. E ele ficava do lado lá. Aí um dia eu comecei a falar para ele: não tem nada que você queira? E ele falou: eu precisava melhorar meu trabalho, isso. Então eu vou orar, e você vai falando para Deus aqui do meu lado, eu quero ouvir o que você precisa só, tá bom? E ele foi falando: Deus, eu preciso melhorar meu emprego, eu preciso disso. Eu orando: Senhor, abençoa ele, faz isso, faz aquilo outro. E quando eu terminei, eu falei: você viu que você já está orando? Ele falou: eu? Falei: você está falando com Deus, a oração é falar com Deus, você está falando com Deus, não está? Porque eu não posso te dar nada, só Deus que pode, então você está falando com Deus. E ele foi indo. Irmão, esse cara se tornou um problema. A gente juntava os obreiros e falava: vamos orar. Quando chegava a vez dele, ele não parava mais. Falava: acho que eu vou pôr ele para fora da igreja, porque ele está atrapalhando. 5 minutos cada um, era 25 e ele não tinha parado ainda. O que aconteceu? Ele não sabia? Ou ele estava com receio? Com receio. Então, antes de colocar impedimento, vem para perto, fica junto. Deus vai te mostrar que você é muito mais capacitado do que você imagina, que você é melhor do que você pensa. Por quê? Porque Ele é o Senhor da sua vida, e se Ele é o Senhor da sua vida, tudo que você precisa você já tem, tudo. Então a bênção é sua, fazer parte dos que se disponibilizam. Mateus 17:1 disse assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Eles não reclamaram, eles foram. Existem pessoas que vivem de desculpas, existem pessoas que vivem de realização. Diga: existem pessoas que vivem de desculpas, e existem pessoas que vivem de realização. Agora você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Você vai viver de desculpa ou de realização? Quem vai viver de realização, levanta a mão direita. Quem vai viver de desculpa, à esquerda. Ela vale. Mas ninguém vai viver de desculpa? Deixa disso, vai. Quer dizer que se eu falar para você que a gente vai orar, você vai orar. Se eu falar para você que a gente vai lá na cantina tomar café, você vai comigo. Porque os meus obreiros que andam comigo sabem disso. Eu tomo café, eu como pão na padaria. E tem uma coisa que eles gostam, porque se eu for com eles, ou se eles forem comigo, normalmente eu pago, né? Você perguntar para eles, eu nunca chego lá e falo assim: eu vim aqui, é o seguinte, quem é que vai pagar? Não faço isso. Sabe por quê? Porque desde a minha juventude eu aprendi com meu pai, com algumas pessoas, que nós semeamos. E eu não era crente na época, mas toda semeadura tem resposta. Então você hoje está abençoando alguém, daqui a pouco alguém vai te abençoar. Então não se preocupa, abençoa, vai abençoando. Se você pode pagar só o café, pague só o café. Se pode pagar o café e o pão, pague o café e o pão. É que sempre tem uns caras que inventam, né? O Leandro gosta de inventar coisa, né? Ele fala: vamos comer um pão com manteiga. Ele fala: não, manda passar requeijão e colocar na chapa, virado para baixo, que não sei o quê. Eu falei: cara, você tem história para tudo. Mas tudo bem, a gente come do mesmo jeito. Você precisa aprender que faz parte de um exército. E quando a gente faz parte de um exército, um ao outro ajudou, a gente se liga, estamos juntos, somos amigos, compartilhamos. Por quê? Porque temos o mesmo Deus, porque temos o mesmo Salvador, porque vamos morar no céu e será eternamente. Tem algum vizinho que você não gosta? Se ele é crente, azar seu, porque ele vai morar do seu lado no céu. Azar. Mas se você entender isso, você vai resolver as suas pendências com ele logo, porque vai piorar. Quando chega lá: Jesus, dá para colocar eu na nuvem 17 e ele na nuvem 5? Não dá. Um por todos e todos por um. Adorar, viver, glorificar. Então nós precisamos identificar isso.
Você vai viver de desculpa ou de realização? Jesus não levou com ele os da desculpa. Jesus não pegou os da desculpa, ele pegou aqueles que eram da realização. Eu não falei agora há pouco para você? Quando Pedro passava, só para lembrar, eles colocavam as camilhas, porque a sombra de Pedro fazia o quê? Os da realização. Você entende? Quando a gente começa a ver isso, ele subiu lá e mandou o homem ficar de pé e ser curado, e o homem foi curado. Os da realização. Quando nós entendemos isso, a gente começa a perceber qual é a separação que existe. É natural, não é um opcional. Não é Jesus falando assim, vou separar. Não, não, é natural. Aqueles que são da realização, eles sempre querem mais, e aqueles que são da desculpa, eles sempre querem menos. Olha para o irmão do lado, dá uma olhadinha para ele, fala mais ou menos. Como é que está a situação aí, câmbio? Falar para ele, está em QAP, comando? Como é que é? Vai ou não vai? Será que você se disponibilizaria a estar com Jesus? Se Jesus falasse para você, anda comigo, vou te mostrar a minha glória, vou te mostrar o meu poder, vou te mostrar a minha manifestação. Ah, se Jesus falasse, irmão, estou eu aqui falando no nome dele, eu estou falando, anda com Jesus que o milagre acontece. Por que você acha que eu larguei de ser executivo para ser pastor? Na época, todo mundo me chamou de louco, etc, etc, etc. Os etc foram pesados. Irmão, que você está com problema de cabeça. O que aconteceu na sua vida, Marcos? Você vai passar fome. A palavra é essa. A bispa sabe, 2 anos sem receber um centavo de nada. Não peguei dinheiro de igreja, não peguei dinheiro de ninguém. 2 anos eu trabalhei com o dinheiro que eu tinha, com as coisas que eu tinha, até vendi o carro dela. E o pessoal falava o quê? Você é louco. Só que eu resolvi que eu ia andar com Jesus, que eu era realizador. E quanto mais eu andava com Jesus, mais sinais eu via. Primeiro sinal eu vi na minha vida, mas outros sinais ele foi fazendo na vida das pessoas. E quanto mais eu enxergava a manifestação de Deus, mais eu queria a presença de Jesus. Quanto mais Pedro enxergava a manifestação de Jesus, mais ele queria. Quanto mais João enxergava, mais ele queria. Quanto mais Tiago enxergava, mais ele queria. Por quê? Porque é fantástico, é tremendo, é glorioso, é inesquecível quando você está perto de alguém que o milagre acontece. Quando acontecem as coisas a gente nem vê direito, às vezes está acontecendo, Deus está fazendo. Eu lembro do último Abala São Paulo, que de repente o rapaz foi atrás de mim, eu não vi ele, eu desci do altar lá para orar, não vi ele, tinha uma multidão, lá eram 16 mil pessoas, e aí eu estava pregando, desci e tal, e aí eu não lembro quem tocou no meu braço e falou, ele quer ser curado. E eu olhei e tinha um rapaz com as 2 pernas paralisadas, com 2 muletas. Falei, pô, se ele veio até aqui, quer ser curado, tem que ser curado, vamos orar. Só que eu bobeei, eu orei e virei de costas. Quando eu virei de costas, sabe o que ele fez? Jogou fora as muletas, escalou o púlpito, tinha uns 3 metros de púlpito, ele escalou o púlpito 3 metros, e já estava pulando lá em cima e dando glória a Deus. E quando eu olhei, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, curou. É isso, irmão. Se você é da realização, se você não é da desculpa, acabou. Enquanto isso tinha gente lá fora, às vezes ficava lá com umas faixas dizendo assim, abaixo ao show. Enquanto isso tinha gente lá dentro sendo curado. Alguns se preocupando em tentar ser aquele que vai controlar tudo, que vai dizer o que é certo e o que é errado. E outros se preocupando em pregar o evangelho e libertar o cativo. Realização ou desculpa? Você escolhe o caminho. Você escolhe o que é que você quer fazer da sua vida. Você escolhe se você quer olhar Jesus de longe, ou se você quer andar junto com Jesus. Se você quer estar no pé de Jesus, sabe aquele grudado, tirando o pó da sandália dele, aquilo é muito forte, depende de você. Comece hoje um novo caminho, se disponibilize a estar com o seu líder, pois ele representa o treinamento de Jesus para a sua vida. Quem me treinou
era uma pessoa que era menos culta que eu, secularmente. Quem me treinou era uma pessoa que morava numa casa muito menor que a minha. Quem me treinou não tinha o carro que eu tinha. Quem me treinou nunca ganhou o salário que eu ganhei. Mas ele tinha a manifestação de Jesus na vida dele, e eu não tinha. Então eu encostei nele, e ele derramou sobre mim tudo que ele sabia. E acabou, irmão, assim funciona. Se você quer, está na sua mão. Não se perca no caminho, não abandone o caminho. Quem se disponibiliza vive o sobrenatural. Diga, quem se disponibiliza vive o sobrenatural. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele no caminho de Jesus. Você vai viver o sobrenatural. Quem que foi falar com Jesus? Moisés e... Imagina, irmão, quem era Moisés? Diz que ele falava frente a frente com ele, que Deus escolheu ele para libertar o povo, e que ele não foi enterrado. Ele não foi enterrado, não se achou o corpo dele nunca. Poxa vida, esse cara deve ter sido muito especial para Deus. E daqui a pouco ele fala do outro nome, Elias. Elias era aquele que falou: segundo a minha palavra, não vai chover. E aí o pessoal falou: quem ele pensa que ele é? 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água naquele lugar. E um dia ele vai e avisa, fala: fala lá para Acabe, para ele aparelhar o carro e descer depressa, porque uma tremenda chuva está vindo. E o pessoal olhou para cima e não tinha nada no céu, nenhuma nuvem. E aí avisaram ele, o diácono dele falou: não tem nuvem. Ele assentou no monte, colocou a cabeça no meio das pernas e disse para o jovem: vai a segunda vez. Ele falou: coitado, Elias está mal mesmo. Foi a segunda vez: Elias, não tem nada. Ele esperou mais um pouco, continuou falando com Deus. Terceira vez ele olha, não tem nada. Quarta vez ele olha, não tem nada. Quinta vez, sexta vez. Na 7ª vez ele volta e fala: olha, Elias, tem uma coisa para te dizer. Tem uma nuvem, mas ela é tão pequena que ela é do tamanho da mão de um homem. Foi quando ele falou: avisa Acabe que uma tremenda chuva está vindo e vai pegar ele no caminho. O que aconteceu, irmão? Choveu. Choveu. Quem estava com Jesus? Elias e Moisés. Alguém achou o corpo de Elias? Novamente acontece a coisa similar, porque de repente Eliseu estava com ele, e andando atrás dele, e pediu para ele algo muito especial: eu quero a porção dobrada do Espírito que está na sua vida. E ele disse: se você me ver partir, você terá. Mas dura coisa pediste. Não deu poucos minutos depois, desce uma carruagem de fogo, recolhe Elias. Os jovens tentam achar o corpo, pede para Eliseu: deixa a gente procurar. Eliseu fala: não adianta vocês procurar, mas deixa a gente procurar. E 50 jovens saem caçando em todos os montes à volta, achando que tinha sido um vento, que tinha sido alguma coisa, e que o corpo estava em algum lugar. Nunca acharam o corpo. Quando nós olhamos para isso, a gente percebe assim, que o que Deus estava querendo mostrar para eles era o sobrenatural. Estava querendo mostrar para eles que eles viriam agora a entrar numa nova dimensão, e nesse caminho eles não deveriam sair nem para a esquerda nem para a direita. A única direção era o céu, era pregar o Evangelho, era ser fiel, era andar realmente naquilo que foi declarado. Os milagres de Jesus representam um pedacinho do céu na terra. Diga: os milagres de Jesus representam um pedacinho do céu na terra. Era isso que eles estavam querendo dizer. Olha o tamanho, a proporção, a profundidade, a realização, porque aqueles que eram tremendamente poderosos na época dele, espiritualmente falando, estavam ali junto com Jesus. Estavam ali para mostrar assim: se vocês forem fiéis, vocês também vão estar numa posição privilegiada.
vocês também vão ser colocados de uma forma especial, também vão ser reconhecidos de uma forma grandiosa. E é isso que nós precisamos permitir que o Senhor faça, só para mostrar que seria possível. Jesus fez questão de mostrar aos seus 3 discípulos, os heróis da fé, mostrar para eles: olha, continua, persevera. A primeira pregação de Pedro foram 3.000 pessoas que aceitaram Jesus. A segunda, quando eles fazem um milagre, quase 5.000 aceitam a Jesus. Em 2 ministrações, praticamente 8.000 pessoas recebem a Jesus. Para mostrar o quê? Que quem anda no caminho não anda à toa, mas anda em realização, em poder, em autoridade, recebe coisas maiores. Não se perca no caminho, fixa a tua posição. Terceiro, o pai confirma o caminho do filho. Quem confirma o caminho do filho é o próprio pai. Como já dissemos, a melhor maneira de não nos perdermos no caminho de Jesus é ouvindo a voz dele todo o tempo. Ele é o orientador. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque nós não vamos nos perder no caminho. Versículo 4: e Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Deus não deixou eles ficarem adorando aquela situação. Quando aquilo estava acontecendo, o brilho que existia nos 3 era muito intenso, e de repente Pedro se empolgou naquela hora e falou: vamos construir 3 tabernáculos, colocar cada um. Esse não era o propósito de Deus. Se fosse simplesmente construir uma edificação forte, já teria feito antes. Mas o que Deus estava querendo mostrar para eles era o poder, era a autoridade, era que existia algo muito mais forte preparado para eles perseverarem, continuarem. Por isso, naquela hora, na dúvida, desceu o quê? Uma nuvem e cobriu. Não é esta a glória que vocês têm que olhar. A glória que vocês têm que olhar é o projeto, é a obra, é a realização, é a salvação, é a vida eterna, é a libertação das pessoas. Se você hoje está ligado em muitas coisas, está ligado no poder de alguém, está ligado na estrutura física, Deus está mandando dizer para você: o que Ele quer que você enxergue é a salvação das almas, é a libertação dos cativos, é a restauração dos aflitos, é a transformação das vidas. Se você quer alegrar o coração de Deus, se você quer alegrar o coração de Jesus, é hora de você se preocupar. Quantas vidas você está trazendo para a igreja? Quantas famílias estão sendo restauradas através de você? Não, mas só se eu for o número 1, não existe número 1, por isso desceu a nuvem ali, para que eles não olhassem para aquilo. E quando desceu a nuvem, encobriu Elias, encobriu Moisés, encobriu Jesus, mas uma voz foi declarada: esse aí é o meu filho, em quem me alegro. Saibam que ele é, não vai ser, ele é. E se completou de uma forma poderosa, porque diz o que para eles? Escutai-o. É para vocês escutarem. Se vocês não querem perder o caminho, se vocês não querem errar, escute a Ele. Não escute simplesmente a Moisés, não escute a Elias, não escute a Eliseu, não escute as outras pessoas, porque eles são personagens de uma grande história que você também vai ser se quiser. Você também vai ser um grande personagem nessa história. Você também vai ser um realizador. Você também vai ser aquele que profetiza. Você vai ser aquele que cura. Você vai ser aquele que liberta. Você vai ser aquele que transforma. Você vai ser como um deles quando você quiser. Por isso ele falou: não escute eles, escutai o meu filho, escutai a Jesus, porque ele tem a palavra da vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele deu a vida dele para que você não sofresse. Escuta ele, porque a tua vitória já está declarada.
há uma mudança estabelecida. Pedro ficou estarrecido ao ver a transfiguração. Para Pedro aquilo era muito forte. Nós não podemos nos empolgar com as coisas físicas. Nós precisamos nos empolgar com a promessa final. Nós vamos para o céu e lá moraremos, reinaremos juntamente com Cristo. Essa é a empolgação, essa é a razão. A razão não é ser o melhor pastor, a razão não é ser o maior dizimista, a razão não é ser o maior isso e aquilo, a razão é estar debaixo do cuidado e da voz de Jesus Cristo, servindo a Ele de todo o coração. É isso que motiva. E o Senhor Deus toma atitude daquela hora, colocando aquela nuvem e mostrando para eles. Primeiro, a nuvem os cobriu, desfez a visão errada deles. Ele desfez a visão errada. Espera aí, eles não estão aqui para ser adorados, eles estão aqui para ser exemplo. Você não está na igreja para ser bibelô, você está na igreja para ser exemplo. Está na igreja para ser um edificador. Você está na igreja para ser abençoado, sim, mas para ser um edificador, para levar as pessoas a confiarem em Jesus Cristo, para ser um testemunho vivo do poder de Deus, para ser aquele que ora, aquele que põe a mão nas pessoas e abençoa, aquele que tem a alegria, o gozo e a paz que só Jesus dá. É nessa visão. Deus manda que eles escutem a Jesus, sigam a Jesus, sejam fiéis a Jesus, obedeçam a Jesus, porque Ele é a razão da alegria de Deus, ou seja, Ele é o Filho de Deus. É importante. Se você quiser agradar a Deus, então você tem que escutar fielmente a Jesus. Fala para o irmão do lado, você quer agradar a Deus? Escute fielmente a Jesus. Você tem essa disponibilidade no seu coração? O que Jesus falaria para você? O que você acha que Ele vai falar para você? Aumente seu dízimo. Ele não vai falar isso. Isso é o seu agradecimento por tudo que Ele já fez. Ele vai falar para você: se preocupe com as vidas. Você está dentro da minha casa, sendo tratado como um filho querido, e você sabe que você nem merecia, mas eu abri a porta para você entrar. Faça a mesma coisa agora. Busque os perdidos, salve os caídos, restaure os aflitos, libere essas vidas. Você costuma abrir a sua casa para trazer, às vezes, pessoas, e no passado talvez você abrisse até para gente que fazia coisa errada. Esse aqui é meu amigo. Pô, esse cara aqui é o cara, é um mulherengo de primeira, safado. Não, esse aqui é outro, esse aqui também é meu amigo. Esse cara aqui dá nó em pingo d'água. Ele faz negócio até com a sombra dele, já deu chapéu até em não sei o que. O cara é rico, mas olha o que ele já fez de coisa. E você trouxe ele para dentro da sua casa. Agora é hora de trazer alguém para você salvar. É hora de você trazer. Ah, mas o senhor não sabe, esse cara mente. Ô santidade, você já trouxe cada coisa podre na sua casa, agora está se abstendo porque o cara mente. Salva ele, prega para ele, fala do amor de Cristo para ele, mostra para ele que existe saída sim e existe um caminho melhor. Você se guarda por quê? Está com medo de voltar atrás? De querer ser novamente picareta? Quantas vezes ficamos mais estarrecidos com os milagres do que com o Senhor do milagre? A gente valoriza tanto o milagre que a gente esquece que tem o Senhor do milagre. Nossa, você precisa ver o que aconteceu. Lá na igreja o cara fez isso, fez aquilo, aí Deus curou ele. Nossa, mas o cara, vem cá, vou trazer, vem, esse aqui é o cara. Você quer dar um abraço nele porque ele é cheio da unção, ele foi curado. Você quer abraçar ele? Meu irmão, ele recebeu o milagre, mas quem deu o milagre ainda está disponível para você abraçar. Quem deu o milagre ainda está disponível para ir na sua casa, tocar todo mundo. Quem é? Jesus Cristo. Ele é o Senhor do milagre. O nome dele tem poder. Então está na hora de nós nos agradarmos, testemunharmos através do milagre, mas apresentar para a pessoa, para as vidas, os amigos, o Senhor dos milagres. Esse aqui é o Senhor, esse aqui é aquele que faz, é aquele que realiza. É as coisas mais estranhas. Uma época um rapaz aí acabou morrendo aqui na igreja e Deus levantou ele, né? Ele estava bem aí na primeira fileira, era final de uma vigília. E o pessoal falou: ó, o cara está passando mal, tem uma médica ali do lado, mas disse que o cara estava indo embora.
Aí nós descemos, fui lá, pus a mão, oramos, determinamos, e ele voltou. Ficou verde uns 2 dias ainda, com a pele verde mesmo, mas ele foi curado, ele levantou, e nunca mais, está vivo até hoje por aí. E aí de repente um dia eu fui comprar tinta aqui na Kennedy, bem lá na frente, já perto daquela padaria que tem lá na frente, e eu estou esperando a minha vez, e aí 2 caras conversando, e um falou para o outro: você sabe o que aconteceu? E eu, aquela curiosidade de seres humanos, o que está acontecendo, né? Ele falou: naquela igreja ali. Eu falei: peraí, essa igreja eu conheço, vou ouvir mais. Aí ele falou assim: o cara, na primeira fileira, ele morreu, e uma médica estava do lado e colocou um aparelho nele, e diz: nós o perdemos. E aí tem um pastorzinho lá, o cara foi, colocou a mão, orou, e o cara voltou e está vivo. O outro falou: não acredito. Aí um falou para o outro, aí o outro falou assim: eu queria conhecer esse cara. E eu só ouvindo. Aí eles viraram para trás, olharam para mim, falou: mas você já viu esse pastor? Ele é de verdade mesmo? Falei nada, irmão, porque de quem é a glória? Porque eu vou falar. E se ele fala: cura esse aqui também, eu estou perdido. Foi Jesus que curou, não fui eu. Eu ouvi tudo, saí de lá, entrei no carro dando risada, e a bispa falou assim: você fala um preço caro dessa tinta e dá risada? Eu falei: deixa eu te contar a história inteira. A tinta realmente está cara, estou triste, estou assustado, mas eu preciso contar o que aconteceu. Aí ela começou a rir também. Ah, por que você não falou? Porque a glória é de Deus, não é do Marcos. Aconteceu aquilo porque Deus quis. Se Ele não quisesse, não acontecia, porque muita gente, eu já orei e já morreu. Mas aquela não, ele levantou. Teve outros que levantaram, aconteceu outras coisas, glória a Deus. Mas eu sei, eu tenho na minha consciência, quem faz a obra é Jesus. Nós somos ferramentas da obra dele. Estou aqui, oro, abençoo, coloca a mão, coloco, determino, expulsa o demônio. Mas o milagre depende do Senhor. E você? Será que você está querendo andar com Jesus para ver esses sinais acontecerem do seu lado? Você está querendo testemunhar para as pessoas? Amado, Deus está fazendo coisas tremendas, e você está lá e de repente, mas quem é que faz? Dá para você trazer esse missionário aqui, esse pastor aqui? Fala: não, vou trazer melhor. É mesmo? Vou trazer Jesus na sua casa, vou fazer uma campanha aqui dentro, vou orar aqui com você, e você vai ver a manifestação. Por quê? Jesus faz acepção de pessoas? Quem é que faz? Nós fazemos. Ah, mas e se Jesus não me ouvir? Por que eu não poderia te ouvir? Fala para o irmão do lado: por que Jesus não ia te ouvir, irmão? Quando você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus fez muitos milagres sem perguntar quem era a pessoa. Ele não falou: por favor, seu CPF, filho de quem, qual foi o pecado? Não, ele nunca fez isso. Ele entrava, dava o amor dele, ministrava alguma coisa, e a pessoa mudava de vida. Zaqueu, quando entrou com ele na casa, falou: olha, eu vou dar metade do meu dinheiro para os pobres, e também é o seguinte: se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus olhou e falou: hoje entrou salvação nessa casa. Fim. Não falou para ele: ah, então vem aqui, me conta tudo que você fez. Não, Jesus estava lá para dizer assim: eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua vida. E cada passo que você viu Jesus fazer, ele sempre chegava nos lugares e ele não fazia: o meu filho caiu endemoniado, ora no fogo, ora na água e tal, e seus discípulos não conseguiram orar. Ele virou para os discípulos e falou o quê? Homens de pouca fé. Orou, o rapaz lá foi curado, e ele, tchau. Aquela mulher que nem era judia, falou: minha filha, ela vive doente, está lá endemoniada, poderosamente endemoniada, e o senhor, papai, ele falou: eu vim para os filhos de Israel, para os judeus. E ela falou assim: mas espera aí, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Deu uma cutucada nele, né? Fala a verdade. Ela se colocou na posição de humildade, chamou ele de Senhor, ou seja, acima de mim, e disse: eu só quero a migalha
que ele falou? Vai, está curado. Não tem jeito. O coração de Jesus, ele é muito simples. Ele tem uma vontade inacabável de abençoar você, de abençoar as famílias. Por isso ele deixou uma chave na sua mão. O que ele falou? Tudo que pedires ao meu Pai no meu nome, Ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que pedires no meu nome, eu vô-lo farei. Qual é a chave que abre? O nome de Jesus. Se você é muito bom, pouco bom, Ele faz um milagre pelo nome dEle e não por você. Não é porque você é bonitão, é porque Ele é o Senhor. Por isso nós temos que apresentar Ele, não você. Nós temos que mostrar Ele, não você, porque você não é capaz, mas Ele é. Você não tem, mas Ele tem. Você não pode, mas Ele pode. Você não sabe, mas Ele sabe. Então vamos nos apegar nele e não em nós, porque na verdade a nossa visão está atrapalhada muitas vezes, valorizando as coisas erradas. Foi o que aconteceu ali. Eles estavam valorizando o brilho que estava neles, as pessoas, e esquecendo que Jesus só veio para a terra para gerar um processo: salvação, libertação, cura, transformação, para que o povo tivesse direito da vida eterna. Esse era o propósito, e esse é o propósito. Quarto, Jesus sempre está pronto a te levantar. Diga: Jesus sempre está pronto a me levantar. Não perca o caminho, ouça a voz de Jesus, Ele não vai deixar você cair, irmão. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos, tiveram um grande medo. Aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Nossas dificuldades, nossos desentendimentos, nossa visão distorcida do que Deus quer de nós, estas coisas nunca vão impedir Jesus de nos restaurar do medo, da dúvida. Jesus não vai precisar que você seja santo, Ele vai ajudar você a se santificar, porque através dele nós podemos. Jesus vai nos colocar de pé novamente, e principalmente porque a missão de Jesus é salvar vidas. Ele não veio para condenar, Ele não veio para apontar o seu pecado, Ele veio para te salvar. É isso que Ele quer. Ele quer formar você como um guerreiro, colocar você com autoridade, quer dar a você aquilo que Deus entregou na mão dEle. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus falando sobre seus discípulos. Não é assim: vai vir aí um peso, vai vir uma dificuldade, então Deus, recolhe eles todos, leva tudo para o céu imediatamente. Ele falou: não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal, para que eles possam atravessar fazendo aquilo que é a obra que é necessário, para que todas as vidas possam receber a palavra, serem transformadas. O próprio Deus disse aos discípulos que a única coisa que eles precisavam era ouvir a Jesus. Diga: a única coisa que eu preciso é ter meus ouvidos abertos para a voz de Jesus, porque quem ouve a Jesus, obedece. Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Quem não ouve a verdade não é liberto. Quem de repente não tem parte com a palavra, ele começa a viver do que eu acho. Não, eu sou bonzinho, eu até dou uma ofertinha lá para os pobres lá fora. O pobre vai na minha porta, quando ele bate eu dou um lanche. Sou bonzinho. A Bíblia não diz que os bonzinhos entrarão no reino dos céus. Quando falaram para ele que era bom, ele falou: bom é meu Pai. Nem ele quis ser bom, ele falou: bom é meu Pai que está no céu. Por que ele falou isso? Para esclarecer que todos que estão na terra têm dificuldades, mas que veio a salvação para a transformação. O próprio Deus disse aos discípulos que a única coisa que eles precisavam era ouvir a Jesus. É lógico que quem ouve, obedece. O Senhor já tinha declarado que Jesus era o seu filho quando ele foi batizado. Você lembra quando foi batizado? O que aconteceu? Mateus 3,16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele já falou isso no batismo.
Agora que houve ali a transfiguração, novamente o Senhor põe aquela nuvem e declara que este amado era o Filho, era Jesus, e ele se alegrava por isso. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver que aqueles que acreditam confirmam. Olha o que Pedro, ele faz questão de confirmar aquele dia. Ele conta para o restante do pessoal e deixa escrito em 2 Pedro capítulo 1 versículo 16, olha o que Pedro fala: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Ele está contando para todo mundo. Não estou falando para você que Jesus é Filho de Deus porque alguém contou fábula. Estou falando para você que Jesus é o Filho de Deus porque quem me contou foi Deus. A voz desceu do céu quando houve a nuvem, e aquela voz declarou que esse era o Filho, que nós deveríamos ouvir a voz dele. Por isso ele fala: eu não falo de qualquer maneira, falo com convicção, não como quem ouviu, alguém disse lá uma historinha, mas como aquele que participou. Você vê como Deus é perfeito naquilo que faz? Deu a ele um testemunho para que ele pudesse declarar. Por quê? Porque alguns viram também quando Jesus foi batizado. Mas quem é que estava com Jesus quando ele foi batizado? Vocês lembram quem é que batizou ele? João Batista. João Batista estava vivo agora? Cortaram a cabeça dele. Então João Batista já não era um testemunho desta fala. Aí o Senhor faz o quê? Dá para Tiago, João e Pedro o mesmo testemunho, para que eles pudessem sempre dizer: não é historinha, é real, não é de vez em quando, é sempre. E a única coisa que pode mudar a vida, ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz, porque o verdadeiro evangelho é Jesus Cristo. Muita gente fala de religião. Religião quer dizer religar o homem a Deus, mas o único que tem autoridade para ligar o homem a Deus, caminho, verdade, vida, ninguém vem ao Pai senão através dele, é Jesus Cristo. A Bíblia diz: o único intercessor entre os homens e Deus, Jesus. Por isso nós temos que estar preparados para entender isso, e não viver simplesmente perdido. Hoje, você não vai mais se perder no caminho, porque você vai ouvir a voz de Jesus. Fala para o irmão do lado: está preparado? Quer ouvir a voz de Jesus? Fica de pé, fala para ele.